Olá, bem-vindos ao canal, prontos para mais um vídeo? Espero que vocês estejam bem. Agora, quero que vocês pensem numa coisa, pense no livro Correria, do começo ao fim, suspense do começo ao final do livro. É sobre um livro assim que eu quero falar hoje. Mais especificamente, eu quero falar do livro Anjos e Demônios, do escritor Dan Brown. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Robert Jean e este é o quadro Conversando e Divagando sobre Livros, um quadro onde eu e você vamos falar sobre livros e leituras de vários gêneros literários. Até porque seu livro é bom, ele merece ser comentado, tá? Mas antes, deixa eu te pedir um favor, se inscreve no canal, que sua inscrição é muito importante para este canal, tá bom? Aproveita, curta e compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas e o canal possa crescer. Só o fato de você assistir este vídeo até o final já me ajuda muito, então fica até o final do vídeo e comenta lá Dan Brown para ajudar o canal, tá bom? Agora, eu quero fazer breves considerações sobre Dan Brown, tá bom? O Dan Brown, ele já vendeu mais de 250 milhões de livros, se somado todos os seus romances. Segundo Dan Brown, ele começou a escrever depois que ele leu um livro chamado Juízo Final, do escritor Sidney Sheldon. Sidney Sheldon é um escritor de thrillers, de livros de suspense. Quando eu ler algo desse escritor, do Sidney Sheldon, eu trago aqui para falar com vocês também, tá bom? Então, depois que ele teve essa inspiração, em 1993, ele deu início à escrita do seu primeiro romance chamado Fortaleza Digital. Porém, este livro, Fortaleza Digital, só foi publicado em 98, então ele levou de 93 até 98 para terminar esse primeiro livro, podemos dizer assim. E no ano 2000 ele publicou o livro Anjos e Demônios, que é o livro que nós vamos conversar hoje, tá? E em 2001 ele publicou o livro Ponto de Impacto, tá? Esses três livros que ele publicou, Fortaleza Digital, Anjos e Demônios e Ponto de Impacto, foram livros que não tiveram um grande alcance, que não conquistaram um grande público de início. Cada um deles vendeu menos de 10 mil cópias. Mas, então, no ano de 2003, ele lançou e publicou o livro chamado Código da Vinci. Esse livro, sim, esse livro foi um alvoroço quando foi lançado, tá? Ele é um livro que vendeu muito e ele tinha muitas polêmicas envolvendo questões da Igreja Católica, teorias da conspiração com esse livro, várias coisas nesse sentido, tá? Então esse livro, ele saiu na mídia, sim, teve uma venda muito alta. E essa venda alta fez com que os outros livros do Dan Brown também começassem a ser vendidos, os três primeiros livros que ele tinha escrito, tá? Então, os 4 livros dele publicados até então começaram a vender muito, tá? Venderam tanto e isso trouxe uma grande notoriedade para o Dan Brown, tá? Para vocês terem uma ideia, Dan Brown ganhou tanta notoriedade com seus romances que em 2005, tá? Ele entrou na lista das 100 pessoas mais influentes do ano da revista Time. Então, tipo, pensa, né? Vendeu tanto e já conseguiu realmente alcançar a fama, assim, de uma hora para outra, assim, com esse livro Código da Vinci. Tá? Esses eram alguns fatos que eu queria falar para vocês, só para vocês terem conhecimento de quem é Dan Brown, tá bom? Agora, já antes de começar a falar sobre livros, só não se esquece, comenta aí, deixa aí nos comentários aí, Dan Brown, que já ajuda o canal a crescer, tá? Se tiver com preguiça, coloca um emoji lá, o importante é comentar e interagir com o vídeo para ajudar o canal, tá bom? Começando a falar do livro, tá? Eu resolvi trazer esse livro aqui porque eu li ele recentemente. E também porque o Dan Brown, depois de alguns anos sem trazer nenhuma publicação, ele vai publicar um novo livro que é chamado O Segredo Final. Esse livro, O Segredo Final, ele é o último livro de uma série em que o livro Anjos e Demônios iniciou, tá? Ou seja, o livro Anjos e Demônios iniciou essa série e agora está sendo finalizada com esse livro O Segredo Final. Essa série ela é protagonizada pelo personagem Robert Langdon, tá? E então já são 5 livros até o momento, e com o lançamento desse livro chamado Segredo Final, vai ser o 6º livro dessa série, tá? Essa série é composta pelos livros Anjos e Demônios, Código da Vinci, O Símbolo Perdido, o livro Inferno, o livro Origem e o livro O Segredo Final, que vai ser lançado em setembro. Até aproveitando, acho que essa vibe, essa questão de lançar um novo livro, a editora Arqueiro já até relançou os livros dessa série, do personagem Robert Langdon, para revendê-los, né, para fazer outras vendas, né, relançou com novas capas, até capas mais minimalistas, assim, achei bem interessante as capas, né, mas fica aí, a dica para vocês aí, se interessar para vocês, comprar esses livros novos aí, parece bem interessante, e são livros muito bons, tá? Continuando a falar do livro, nesse livro nós temos vários personagens importantes, tá? São vários personagens importantes que estão nesse livro ali, mas 2 principais, que é o Robert Langdon e a Victoria Vetra. O livro já começa assim com uma ligação que o Robert Langdon recebe às 5 horas da manhã. Pensa, às 5 horas da manhã ele dormindo e recebe uma ligação. Você acha que ele atendeu a ligação e já prestou atenção? Não, né? Ele cagou para a ligação e voltou a dormir, podemos dizer assim.
Só que daí a pessoa que queria falar com ele do outro lado, essa pessoa era um cientista, tá? Chamado Maximilian Kohler. E essa ligação que ele queria fazer talvez fosse muito importante, né? Então ele queria entrar em contato com o Robert Langdon. Então ele insistiu na ligação e mandou um fax para o Robert Langdon. Temos que falar fax, né? Porque esse livro aqui, ele foi lançado em 2000, né? Não existia WhatsApp, não existia essas mensagens instantâneas que nós temos hoje, né? Então ele mandou um fax e esse fax chamou a atenção do Robert Langdon. Mas por que esse fax chamou a atenção? O que teria nesse fax? Nesse fax tinha nada mais, nada menos que a foto de um corpo. E essa foto de um corpo tinha uma queimadura. Nessa queimadura estava escrito Illuminati. E isso chamou a atenção do Robert Langdon, porque o Robert Langdon, na história, tá, ele é um professor de simbologia religiosa e história da arte. Então ele leu aquela palavra escrita Illuminati ali, assim que ele leu, ele já ligou com todos os conhecimentos que ele tem e já trouxe um monte de teoria na cabeça dele, então foi isso que fez que chamasse a atenção, tá? E essa ligação que ele recebeu, inclusive, o Maximilian Kohler resolveu ligar para ele justamente já por ele ter esses conhecimentos de simbologia religiosa e de história da arte, pois futuramente ele poderia ajudar numa investigação para saber o que de fato aconteceu com aquela outra pessoa que estava morta lá, com a pessoa que estava morta com o Illuminati escrito no peito, tá? Então, depois de toda essa situação, o Robert, ele acordou, né, e resolveu ir até o local, né, viajar para ver essa situação. E, pasme, né, tipo, ele estava nos Estados Unidos e essa situação ocorreu em Suíça, ocorreu em Berna, na Suíça. Então, ele atravessou praticamente o mundo para chegar lá de avião e ver essa situação que tinha ocorrido, tá? De tanto para vocês verem como realmente chamou a atenção, né, esse símbolo no peito do homem lá. Quando o Robert Langdon chega no local, ele encontra com o Maximilian Kohler, o cientista, professor Maximilian Kohler, podemos dizer assim. Esse homem ali, ele mostra o corpo do homem que estava ali, e ele apresenta aquele cadáver, seria de um homem chamado Leonardo Vetra. O Leonardo Vetra, que estava morto, ele seria o pai da Vitória Vetra, que é a outra personagem, que é a outra personagem também protagonista desse livro. Então, e é por meio dessa situação até que ela entra na história ali, que ela começa a aparecer no enredo do livro, tá? Então, os três ali se encontram, né? O Maximilian, o Robert e a Vitória se encontram e começam a conversar, né? Obviamente, a Vitória é muito abalada, porque o pai dela estava morto ali, foi numa situação assim, é um crime brutal, né? Fora essa questão da queimadura, tem outras coisas que acontecem também com aquele corpo ali, que realmente chama a atenção, tá? E daí ela preocupada ali, a Vitória preocupada, o Robert lendo também embasbacado com a situação, e o Maximilian ali, eles começaram a conversar, e durante essa conversa eles perceberam que tinha sumido uma tecnologia desse centro de pesquisa. E essa tecnologia chama-se antimatéria. Ela não estaria no local ali, tá? Então, durante essa conversa ainda, eles começam a conversar e tentar descobrir o que tinha acontecido, e daí a Vitória, ela informa, ela explica ali que essa tal dessa antimatéria foi criada pelo pai dela com a ajuda dela. E ela explica ainda que essa antimatéria é um tipo de substância, um tipo de arma muito poderoso, muito poderosa, que poderia ser tão poderosa quanto uma bomba, podemos dizer assim. Pensa, tipo, uma bomba poderia explodir tudo ali. Daí, a partir daí, a história só começa a ficar pior, tá? Só começa a ficar pior, digamos assim, no sentido que vem mais problema pela frente, tá? Então, mais à frente na história, eles descobrem que essa tal dessa antimatéria está localizada, escondida em um local no Vaticano. E descobre ainda que a intenção dessa antimatéria estar lá seria para explodir a cidade do Vaticano. Então agora começa a loucura realmente, tipo, loucura total, né? Pensa a correria que é esse livro, né? Então daí ele teria essa intenção de explodir. Lembrando que toda a situação ali está ligada, que nem eu falei, com aquela teoria dos Illuminati, né? Que a questão do nome dos Illuminati aparece queimado no peito lá, e pode ser que tenha a ver com essa questão dessa sociedade que ressurgiu das cinzas para destruir a Igreja Católica, né? Tá, está ligado a toda essa situação, tá? Então, vocês vão perceber que no livro ali, o Robert Langdon, como ele é professor, né, de simbologia religiosa e história da arte, ele vai sempre estar explicando no contexto do livro ali essa questão essa questão histórica que envolve os Illuminati, que envolve a arte, que envolve até as questões da igreja ali, que eles vão, durante o livro, eles vão percorrer igrejas famosas, com esculturas famosas, então ele vai contando tudo isso no contexto, e isso deixa o livro bem interessante, né? Claro, deixa eu fazer um asterisco aqui, é uma ficção, né? Pode ser que tenham coisas que não são exatamente corretas, né? Algumas informações imprecisas, porque pessoas que leem os livros do Dan Brown fazem esse tipo de crítica, mas é uma ficção. Deixa o livro totalmente interessante, essa história dele, tá? Aí vocês vão poder ali ver o que ele fala, e se quiser depois dar uma pesquisada também sobre o que ele falou ali no livro, né? Então, continuando ainda nesse livro, daí vocês vão perceber que tem essa questão dessa rivalidade, desse conflito entre ciência e religião. A ciência ali, horas representada ali
pelos Illuminati, né, no caso, né? E a religião seria representada pela Igreja Católica, tá? Então, o Robert ali, continuando ali no enredo do livro, tá? O Robert e a Vitória, depois que eles ficam ali sabendo dessa questão da antimatéria, que ela está no Vaticano, de pronto eles pegam um avião e deslocam até o Vaticano, né? Pra tentar pegar lá essa coisa e não deixar explodir, né? Porque imagina, né? E daí, quando eles chegam no Vaticano, eles percebem que o local está muito movimentado para aquela época do ano, que não era para ter tanto movimento, que tem movimento, mas não era para ter aquela quantidade de movimento. E de repente dá um start na cabeça deles. Eles percebem que está movimentado ali porque está acontecendo um evento relacionado à Igreja Católica. Está para acontecer um conclave, pois um papa teria morrido dias antes. Então, pensa agora que o negócio virou loucura total, né? Pensa, um conclave sendo para ocorrer ali, todos os cardeais reunidos ali para fazer a votação do conclave, escolher o novo papa, a praça lotada de gente esperando o conclave e para saber quem vai ser o novo papa, e uma bomba embaixo do Vaticano pronto para explodir tudo. Então, é uma loucura total, né? Loucura total. Esse livro que eu falei, correria do começo ao fim, tá? Então, no meio de toda essa loucura, o Robert, a Vitória e a guarda suíça vão começar a investigar, né? E eles têm um período ali para investigar isso daí, que senão essa bomba explode, né? Seria um período ali, não me lembro exatamente ali, de 4 horas, 6 horas, não consigo lembrar desse período, tá? Mas é um período ali bem curto, eles têm que fazer correria no livro inteiro para tentar encontrar essa tal dessa antimatéria aí, tá? Então, lembrando que a Vitória está no local para investigar, ela não é polícia, mas ela está no local para investigar porque ela conhece sobre a tecnologia da antimatéria, né? O Robert está no local para investigar, ele também não é policial, mas ele está ali para ajudar na questão histórica, porque vão surgindo pistas que tem a ver com história, que tem a ver com a história dos Illuminati, que tem a ver com história da arte, que é ele que consegue decifrar, porque ele é um especialista nessa área, tá? E a guarda suíça está ali para investigar, porque, para quem não sabe, é a guarda suíça que faz a segurança do Vaticano. A guarda suíça cuida de toda essa questão de segurança relacionada à cidade do Vaticano, tá bom? Quase finalizando aqui, tá? Vocês vão perceber, assim, que nem eu falei pra vocês, tá? Que esse livro aqui, ele é totalmente correria mesmo, loucura total, tá? Vocês vão ver que ele é frenético do começo ao fim. Vai ter cardeal sequestrado ali, vai ter morte de personagem importante, vão ter cenas pesadas, assim, que vocês vão poder ver, tipo, tem uma cena de uma pessoa que ela é queimada viva, assim, tipo, esticada, assim, tipo, numa cruz, assim, se eu não me engano e tal, e dela vai ser queimada viva, daí você começa a ler aquela cena, começa a te dar uma agonia, assim, tipo, bem pesada essa cena. Tem uma outra cena bem claustrofóbica que envolve o personagem Robert Langdon, que ele vai estar na biblioteca do Vaticano ali, sabe? E daí ele vai estar ali naquela biblioteca, a luz vai acabar da biblioteca, e a biblioteca, como ela é subterrânea, como a biblioteca é subterrânea e acaba a luz, para de entrar ar também, então ele não consegue respirar, ele fica sem oxigênio dentro da biblioteca, e daí ele começa, tipo, a ficar ali, a quase desmaiar ali, você vai lendo aquela cena, e aquela cena ali vai te dando uma agonia também, que é impressionante, tá? Pô, é uma cena, assim, bem pesada também pra ler, tá? E ainda para arrematar nessa questão final, também tem o plot twist, né? Que o plot twist desse livro aqui é sensacional, tá? É um plot twist, assim, uma virada incrível no final do livro, assim, que eu adorei, assim, sabe? Me surpreendeu bastante. Só que daí eu tenho que dar já um conselho para vocês, tá? Que conselho é esse? Se vocês nunca leram o livro e nunca assistiram um filme, não assistam o filme antes de ler o livro, tá? Por quê? Porque no filme vocês vão ver o plot twist ali, e daí quando vocês forem ler o livro, vai acabar com a grandiosidade da leitura de vocês, entendeu? Tipo, vai haver uma quebra de expectativa, então vocês não vão conseguir gostar tanto do livro, igual quando você lê pela primeira vez sem saber esse plot twist. Então, leiam primeiro o livro, tá bom? O filme é muito bom, mas leiam primeiro o livro, tá? Explicando pra vocês, tá? Eu não mostrei aqui o livro pra vocês, do Anjos e Demônios, porque eu não tenho esse livro físico, tá? Eu li ele pelo Kindle, tá? Ó, meu Kindle aqui, tá? Pra quem não sabe aí, ó. A capinha dele é esse aqui é o meu Kindle. Então eu leio muitos livros pelo Kindle mesmo, tá? Até pela questão de preço, que é um pouco mais barato, né? Que hoje em dia os livros estão muito caros, né? Concordam aí comigo que os livros estão caros? Deixa aí nos comentários aí, livros muito caros aí. Ajuda nos comentários, que seus comentários são muito bem-vindos, tá bom? Então agora, pergunta que eu faço pra vocês. Vocês já leram esse livro, Anjos e Demônios, do Dan Brown aí? Vocês já leram? Deixa nos comentários aí, tá? Coloca aí Dan Brown nos comentários. Se você tá com preguiça de comentar, deixa um emoji só aí, mas comenta para ajudar o canal, tá? O seu comentário é muito bem-vindo, tá bom? Para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, tá? A sua visualização até o final do vídeo é muito importante para que o canal possa crescer, tá bom? Agora eu peço para vocês que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e o canal possa crescer também, tá bom? E mais uma coisa, tá? Eu não uso nenhuma rede social relacionada ao canal, somente o YouTube mesmo, tá bom? Então eu fiz uma primeira postagem no YouTube, tá? Acerca da minha leitura atual. Então,
Quem quiser dar uma olhada lá, dá uma olhada lá e já fique sabendo o que estou lendo atualmente. Eu vou sempre postar por lá quando eu finalizar uma leitura ou iniciar uma leitura nova, tá bom? Então acompanhem os posts pelo YouTube lá. Curtam lá também, comentem, interajam comigo no YouTube, tá? Fico muito feliz quando vocês interagem lá, tá? E por fim, só para dar um recado para vocês, vejam outros vídeos do canal, tá? Tem vários vídeos do canal aí para vocês verem que estão muito bons também, tá bom? Tem um vídeo aqui do livro 1984 que particularmente eu gostei muito. Assistam ele lá que vocês vão gostar desse vídeo, tá? Quando eu ler outro livro do Dan Brown, eu trago aqui para conversar com vocês, tá bom? Não se esqueçam, comentem lá Dan Brown e ajudem o canal, tá bom? Por este vídeo era isso, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo.